A figura que a história registrou como Charles Manson veio ao mundo em 12 de novembro de 1934, na vibrante Cincinnati, Ohio. Desde então sua trajetória, marcada por música, controvérsias e um legado sombrio, tem fascinado e intrigado gerações. Mas poucas pessoas conhecem os bastidores de uma infância que desde o início, pareceu destinada ao caos. Tudo começa com uma mãe de apenas 16 anos, Kathleen Maddox, uma jovem de origem humilde do Kentucky, cujo destino se entrelaçaria com o de dois homens muito distintos. O primeiro, um certo coronel Walker Henderson Scott, ou simplesmente coronel, como ele preferia ser chamado, orgulhoso de seu título militar, embora sua real identidade permaneça um mistério até hoje. Seria ele um vigarista? Um aventureiro? O fato é que em 1933, Kathleen e esse enigmático coronel tiveram um relacionamento breve, mas suficiente para deixar marcas. Quando ela descobriu estar grávida no ano seguinte, o homem já havia desaparecido, chamado de volta para suas obrigações militares. Anos mais tarde, ele morreria vítima de uma doença hepática, provavelmente agravada pelo álcool, um detalhe irônico, dado o futuro que aguardava seu filho. Mas o sobrenome Manson não veio desse homem. Veio de William Eugene Manson, o segundo homem na vida de Kathleen. Ela o conheceu pouco depois do nascimento de Charles, em um impulso, casou-se com ele. O casamento durou menos de 3 anos. Alguns dizem que o divórcio foi motivado por acusações de prostituição, outros que William simplesmente não suportou a instabilidade da jovem mãe. O certo é que mesmo com a separação, Kathleen manteve o sobrenome do ex-marido, e foi assim que Charles herdou o nome que o tornaria infame. Aos 9 anos, o menino já dava sinais de que não seria fácil de domar. Em 1943, incendiou sua própria escola em West Virginia, um ato que décadas depois, ele mesmo confessaria com um sorriso nos lábios. Mas esse foi apenas o começo. Kathleen, cada vez mais perdida em seus próprios demônios, deixava o filho aos cuidados de estranhos, parentes ou até mesmo abandonava-o por dias. Em 1937, ela foi presa por roubo violento ao lado de seu irmão e cunhado, recebendo uma pena de 5 anos. Charles, então com apenas 3 anos, foi enviado para viver com a tia Glenna e o tio Bill em West Virginia, um breve período de estabilidade que não duraria. Aos 12 anos, já de volta à custódia da mãe, o garoto mostrava um comportamento rebelde e imprevisível. Roubava lojas, desafiava autoridades. Em 1947, foi enviado para a Gibault School, uma instituição para menores infratores em Indiana. Lá, permaneceu por alguns meses até fugir, iniciando uma vida de marginalidade. Passou a vagar pelas ruas, sobrevivendo de pequenos furtos, sempre voltando para Kathleen, que, incapaz de controlá-lo, o devolvia às autoridades. Em 1949, aos 14 anos, foi preso novamente, dessa vez em Indianápolis por roubo. Enviado a uma escola reformatória em Nebraska, não demorou a escapar com outro adolescente, Black Neellen. Juntos, percorreram Illinois cometendo crimes até que Manson foi capturado mais uma vez. O padrão se repetia: fugas, prisões, violência. Aos 16, em 1951, depois de uma série de detenções e agressões dentro do sistema, ele finalmente rompeu com qualquer resquício de vida convencional e partiu para o oeste, sozinho, determinado a escrever seu próprio destino, custasse o que custasse. Esses foram os anos que forjaram um homem que décadas depois, se tornaria um dos nomes mais temidos e estudados da história criminal. Uma infância de abandono, instituições falhas e uma mãe ausente plantaram as sementes do que viria a ser. Um líder carismático para uns, um monstro para outros. Mas afinal, quanto dessa trajetória foi escolha, e quanto foi inevitável? Era um homem que havia chegado até ali contra todas as probabilidades. E por um breve momento, o destino pareceu-lhe sorrir. Manson escapou das grades. Não por mérito do sistema, mas por uma falha nele, ou talvez por uma crueldade disfarçada de clemência. Afinal, o que é a justiça, para um garoto de rua nos anos 1940 e 1950? Não eram reformas juvenis que os recebiam, mas depósitos de almas esquecidas, onde a violência era moeda corrente e a esperança, um luxo. Em 1951, com a idade pesando contra si, um juiz hesitou. Quem sabe, pensou, esse jovem mereça uma chance. Afinal, seu prontuário ainda não sangrava crimes graves. Mas o sistema não perdoa 2 vezes. A sorte virou as costas em Utah. Um roubo qualificado, grand theft no jargão frio da lei, e lá estava ele novamente, o eterno fugitivo, agora com um apelido que soava como uma piada macabra. Theft alto, o ladrão em série que sempre voltava à estrada.
Desta vez, o destino o jogou em Indiana, numa instituição que em teoria deveria reabilitar. Uma avaliação psicológica mais tarde, eis que Manson cruzava pela primeira vez os portões de uma prisão para adultos. Virgínia, com suas regras rígidas e sua população de homens quebrados, não seria um lar, seria uma forja. Até então, ele havia sido apenas um rebelde sem causa, um espírito livre demais para um mundo que exigia conformidade. Mas algo mudou ali. Não de uma hora para outra, mas como uma sombra que se alonga devagar, quase imperceptível. Os relatos da época falam de um jovem que aos poucos trocou a resistência passiva por uma agressividade calculada. O primeiro soco dado a um detento não foi um acidente, foi um aviso. E os que se seguiram, uma assinatura. Violência sexual, manipulação, uma crueldade que parecia brotar não da raiva, mas de um vazio insaciável. Manson mais tarde diria que não se importava com rótulos straight, gay, outro, como se sua sexualidade fosse tão fluida quanto sua moral. Mas a verdade é que atrás das grades, ele aprendeu o que o mundo já lhe ensinara, que o poder é a única moeda que vale a pena acumular. Quando saiu em 1954, aos 20 anos, carregava consigo duas coisas: uma ficha criminal em expansão e a certeza de que as regras não se aplicavam a ele. O que se seguiu foi uma dança perversa com a lei, assaltos, fugas, prisões relâmpago, sempre voltando ao ponto de partida como um peão girando sem rumo. Grand Theft Auto não era apenas um crime, era uma obsessão, um jogo que ele jogava com a polícia, com a sociedade, consigo mesmo. Até que em 1955, um nome entrou em sua vida, Rose Willis, uma garçonete de 16 anos com um sorriso que deve ter parecido um farol na escuridão. Em abril do ano seguinte, ela lhe deu um filho, Charles Jr., um herdeiro para um legado que ainda nem sonhava construir. O casamento durou o tempo de uma mudança para a Califórnia, onde o sol queimava tão forte quanto as oportunidades que Manson acreditava merecer. Mas a liberdade era uma ilusão. Entre uma prisão e outra, entre uma suspensão condicional e uma nova acusação, ele aprendeu a arte da sobrevivência nos limites da legalidade. Roubo, fraude, até a exploração de mulheres pimping, como chamavam na época, eram apenas peças de um quebra-cabeça maior. O sistema o empurrava para baixo, e ele respondia chutando as tábuas que o sustentavam. Até que em 1958 a conta chegou, uma condenação por fraude financeira, 10 anos de prisão. Dessa vez não haveria escapadas fáceis. Foi atrás das grades, entre 1959 e 1967, que Manson se reinventou. Aprendeu a tocar guitarra, descobriu que a música podia ser uma arma tão poderosa quanto um revólver. E enquanto o mundo lá fora fervilhava com a contracultura, ele, trancafiado, sonhava com o dia em que poderia liderá-la. Em 1963, Leona Stevens entrou em sua vida, outra mulher, outro casamento, outro filho, Charles Luther, que mal conheceria o pai. Mas os laços que Manson tecia eram frágeis como fios de seda. Em 1967, quando finalmente saiu, Charles Jr. já havia se tornado uma estatística. Suicídio em 1993, aos 37 anos, mais uma vítima indireta do nome que carregava. São Francisco o recebeu de braços abertos, ou pelo menos, o distrito de Aitachuri o fez. Era 1967, o Summer of Love, e a cidade pulsava com jovens que, como ele, rejeitavam as amarras da sociedade. Só que Manson não queria ser mais um hippie. Ele queria ser o profeta deles. E com uma guitarra nas mãos, um discurso sobre amor livre e apocalipse, e um olhar que parecia ver através das almas, começou a atrair os perdidos, os solitários, os que, como ele, não tinham para onde ir. Não demoraria para que o mundo descobrisse que tipo de Messias ele seria. Aqueles eram tempos de efervescência, quando o ar de São Francisco vibrava com a promessa de uma revolução espiritual. Não por acaso, o verão de 1967 se transformou no Summer of Love, um fenômeno que atraiu mais de 100 mil almas sedentas por algo maior que elas mesmas. Festivais se multiplicavam, as ruas de Aitachuri fervilhavam com música, corpos pintados e discursos inflamados contra a guerra no Vietnã, contra o sistema, contra tudo que aprisionava o espírito. Era uma época de idealismo radical, onde as ideias dos beats, aqueles poetas malditos dos anos 50 que desafiaram a moral com suas palavras cruas, se misturavam a filosofias orientais, ao misticismo europeu, aos ecos de Nietzsche e às distorções de um cristianismo reinterpretado por mentes ávidas por transcendência. Mas nem tudo que brilhava naquele caldeirão cultural era ouro. Entre os sonhadores e os revolucionários espreitavam os predadores, aqueles que, como Manson, souberam distorcer a sede de pertencimento em algo muito mais sinistro.
Ele não era apenas mais um hippie com um discurso bonito. Era um homem que estudava as fraturas alheias como um ourives examina uma joia. E quando as peças começaram a se encaixar, quando as jovens desiludidas, as garotas fugidas de lar, os rapazes sem rumo começaram a orbitar ao seu redor, ele soube exatamente como moldá-las. O que poucos percebiam era que Manson não inventou nada. Ele apenas reempacotou o que já existia. O messianismo das seitas medievais, o fanatismo dos cultos apocalípticos, a manipulação psicológica refinada por movimentos como a Scientologia, que não por coincidência, florescia na mesma Califórnia, com suas promessas de auditing e libertação espiritual por um preço claro. Há relatos de que Manson, durante seus anos na prisão, teve contato com cientologistas. Seria mera curiosidade? Ou teria aprendido ali como explorar as fraquezas humanas com precisão cirúrgica? O fato é que até o final de 1967, ele já não era mais um mero vagabundo com uma guitarra. Era um líder. E seu rebanho crescia. Meninas de famílias destruídas, jovens em busca de amor incondicional, almas tão frágeis que um sorriso e umas poucas palavras de aceitação bastavam para que entregassem tudo, seus corpos, suas mentes, suas vidas. Muitas ainda estavam na adolescência. Algumas, como a própria Susan Atkins, vinham de lares onde a violência era moeda corrente. Outras, como Leslie Van Outen, eram garotas de classe média que, em outro contexto, poderiam ter virado professoras ou artistas. Mas ali, sob o feitiço de Manson, tornaram-se algo muito mais perigoso, discípulas. E então veio a virada. Em abril de 1968, enquanto o país ardia com os assassinatos de Martin Luther King Jr. e a escalada da guerra, Manson deu mais um passo rumo à divindade que almejava. Seu terceiro filho, Vincent, nasceu, um sinal, dizia ele, de que seu destino estava escrito. Àquela altura, a família já contava com quase 2 dúzias de seguidores, todos vivendo em condições precárias, mas unidos por uma fé cega. Alguns dormiam no apartamento de Mary Brunner, uma bibliotecária que, como tantas outras, se deixou seduzir pela promessa de um mundo melhor. Outros acampavam em ranchos abandonados, onde Manson pregava seu evangelho distorcido, uma mistura de profecias apocalípticas, ódio racial disfarçado de guerra santa, e a convicção de que ele, Charles Manson, era o Cristo reencarnado, ou talvez o próprio Satã, dependendo de como a luz incidisse sobre seu rosto. O mais aterrador, funcionava. Porque em tempos de caos, as pessoas não buscam a verdade, buscam alguém que prometa ordenar o caos. E Manson, com seu sorriso de lobo e olhos de profeta, era mestre nessa arte. E entre esses rostos perdidos, almas que o destino jogou aos pés de Manson como oferendas, estavam os que se tornariam as lâminas de sua cruzada doentia. Não eram monstros por natureza. Eram jovens como qualquer outro, sonhadores, feridos, sedentos por algo que preenchesse o vazio que a América dos anos 60, com seu excesso de promessas e escassez de respostas, havia cavado neles. Mas Manson não oferecia cura. Oferecia um propósito distorcido, e isso, para mentes já embotadas por ácidos e noites sem dormir, era mais viciante que qualquer droga. Tomemos Charles Tex Watson, o texano de sorriso fácil e mãos que logo aprenderiam a apertar gargantas. Aos 25 anos, ele desembarcou em Los Angeles como tantos outros, com uma mala cheia de ilusões e um coração aberto demais para o veneno certo. O verão de 1968 o encontrou deslumbrado não pelas luzes de Hollywood, mas pelo brilho nos olhos de um homem que lhe sussurrava ser o mensageiro de Deus. Watson não questionou quando Manson lhe disse que o seu ter, a guerra racial que viria, exigiria sangue. Ele apenas assentiu, como quem recebe uma missão sagrada. Afinal, não é mais fácil acreditar que se está do lado dos anjos quando o inferno já morava dentro de você? E então havia Patricia Krenwinkel, a garota de 20 anos que Los Angeles deveria ter protegido, mas que em vez disso entregou de bandeja a Manson. Dezembro de 1967 a encontrou com a alma em frangalhos depois de uma infância que a ensinou a odiar a si mesma. Quando Manson lhe disse que ela era especial, que seu ódio poderia ser transformado em poder, Patricia não viu um manipulador, viu um salvador. E salvadores, como se sabe, não pedem contas. Pedem fé. Pedem facas. Susan Atkins, a stripper de 18 anos que fugira de casa em 1966 como quem foge de um incêndio só para cair em outro. São Francisco a recebeu com seus neons e suas promessas de liberdade, mas foi Manson quem lhe deu um nome, Sexy Sadie. Ele a convenceu de que seu corpo não era seu, mas um instrumento da revolução. Que matar não era crime, mas arte. Susan ria enquanto afiava as lâminas, porque rir era melhor que chorar, e chorar, Manson lhe ensinara, era para os fracos.
E Leslie Van Houten, a adolescente de 15 anos que começou com ácidos para anestesiar a dor de uma família quebrada e terminou injetando veneno nas veias da própria humanidade. Linda Kasabian, a menina de 18 anos que ainda acreditava em amor até Manson lhe mostrar que o amor verdadeiro era o que se sentia ao esfaquear um estranho em nome de uma causa. Bob Belzoleio, o músico que trocou a guitarra pela faca quando percebeu que Manson pagava melhor em delírios do que em dólares. Eles não se encontraram por acaso. Foram atraídos como moscas à carne podre pelo cheiro do apocalipse que Manson prometia. A família, como ele chamava seu rebanho, era um organismo vivo alimentado por drogas, sexo e a ilusão de que estavam escrevendo história. As sessões de ácidos não eram apenas para abrir a mente. Eram para dissolver qualquer vestígio de dúvida, qualquer resquício de moral que pudesse atrapalhar quando chegasse a hora de cortar. Manson dosava as substâncias como um chefe dosa temperos, o suficiente para deixá-los maleáveis, mas não tanto a ponto de perdê-los para a paranoia. Ele precisava que fossem leais, precisava que fossem seus. E funcionava. Porque quando você está flutuando em um mar de LSD, com o corpo exausto de orgias e o cérebro frito por noites de sermões sobre o fim do mundo, a voz de Manson não soa como a de um homem. Soa como a de Deus. Ou do diabo. No fundo, dá no mesmo. Foi assim que Dennis Wilson, o baterista dos Beach Boys, os encontrou naquela noite de 1968, quando parou seu carro para dar carona a um bando de hippies sujos na Sunset Boulevard. Ele não sabia que estava levando para casa não apenas Manson, mas o próprio pesadelo. Wilson, com sua bondade ingênua de estrela que ainda acreditava no amor livre, os instalou em sua mansão como se fossem mais um projeto de caridade. Afinal, não era todo dia que você encontrava um profeta, andando descalço, é verdade, mas com ideias que faziam os olhos brilharem. Por um tempo foi quase idílico. A família de Manson tomou conta da casa como um enxame, comendo a comida de Wilson, dormindo em seus sofás, transformando sua piscina em um altar para rituais noturnos. Manson, sempre o estrategista, flertava com a ideia de gravar música, afinal, não era à toa que seus seguidores o chamavam de Jesus Cristo da era do rock. Ele até convenceu Wilson a levar uma de suas canções, Seas Toi que existe para os Beach Boys regravarem, que com um toque de ironia macabra se tornaria Never Learn Not to Love, um título que soava como uma profecia. Mas a luna de mel não duraria. Porque Manson não queria ser um músico, queria ser um deus. E deuses não se contentam com migalhas. Quando Wilson, finalmente percebendo o buraco negro que havia convidado para dentro de sua vida, tentou expulsá-los, Manson não se foi. Simplesmente mudou de endereço, levando consigo não apenas seus discípulos, mas uma sede de vingança que logo encontraria um alvo, Terry Melcher, o produtor que havia rejeitado suas músicas. E depois, Sharon Tate. E depois, bem depois, o mundo inteiro saberia o que acontece quando você dá uma faca a um homem que acredita ser o Messias e um exército que acredita nele. E lá estava ele, Charles Manson, pisando no que deveria ser o palco de sua vingança, uma mansão em Cielo Drive, alugada por um homem que nem sequer morava mais ali. Terry Melcher, o produtor que havia virado as costas para suas canções, já havia se mudado, mas Manson não estava interessado em detalhes tão prosaicos. Para ele, aquele endereço era um símbolo, um alvo perfeito para o caos que fermentava em sua mente. E o caos, como ele bem sabia, não precisa de convites, ele simplesmente chega. A casa, com sua fachada elegante e vistas deslumbrantes das colinas de Beverly Hills, era o tipo de lugar que Manson jamais poderia possuir, mas que agora, por um capricho do destino, estava ao seu alcance. Ele não queria roubá-la. Não queria morar nela. Queria algo muito mais permanente. Queria transformá-la em um aviso. Um aviso para todos aqueles que o haviam ignorado, que o haviam chamado de louco, que o haviam deixado apodrecer nas sombras enquanto o mundo girava sem ele. E assim, na noite de 9 de agosto de 1969, enquanto Los Angeles dormia sob um céu estrelado, Manson enviou seus discípulos e Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krinwinkel e Linda Kasabian, para cumprir sua visão. Não eram assassinos profissionais. Não eram criminosos de carreira. Eram jovens, muitos deles garotas que haviam trocado suas vidas por uma promessa, a de que ao lado de Charlie, eles fariam parte de algo maior, algo que mudaria o mundo. E mudaram. Quando o sol nasceu sobre Cielo Drive, o que restou foi um cenário de pesadelo, corpos espalhados, sangue nas paredes, e uma palavra escrita com a vítima ainda viva, Pig. Não era um assassinato. Era uma mensagem. Uma declaração de guerra. Manson não estava apenas matando pessoas, estava desvendando o apocalipse que há meses vinha pregando.
Helter Skelter não era só uma canção dos Beatles, era um roteiro. E ele, o diretor. A polícia, quando chegou, não entendeu. Como poderia? Quem em sã consciência imaginaria que um homem magro, de olhar penetrante e discurso sobre amor e família, fosse capaz de orquestrar algo tão monstruoso? Mas Manson não precisava que entendessem. Ele só precisava que o mundo olhasse. E o mundo olhou. E então, como um vírus, o medo se espalhou. Hollywood, que sempre se viu como um refúgio de sonhos, descobriu que seus portões não eram tão altos quanto imaginavam. As celebridades que antes viviam em bolhas de glamour começaram a trancar as portas. A América, que já estava rasgada pela guerra do Vietnã, pelos protestos raciais, pela desconfiança nas instituições, agora tinha mais um fantasma para assombrá-la. O de um profeta louco e seus seguidores, dispostos a matar em nome de uma profecia escrita nas entrelinhas de um disco de rock. Manson, enquanto isso, sorria. Ele estava exatamente onde queria estar, no centro do huracão. Preso sim, mas mais poderoso do que nunca. Porque agora cada manchete, cada boato, cada olhares de terror nas ruas de Los Angeles eram prova de que ele estava certo. O sistema estava podre. A revolução estava próxima. E ele? Ele era apenas o mensageiro. Só que mensageiros, às vezes, têm o hábito de se tornar a própria mensagem. E quando o julgamento começou, Manson não se defendeu. Ele performou. Transformou a corte em um palco, os jurados em plateia, e cada palavra sua em um verso de uma canção que ninguém queria ouvir, mas todos eram obrigados a escutar. Porque no fim das contas, Charles Manson não era apenas um assassino. Era um espelho. E a América, quando olhou para ele, não gostou do que viu refletido. A noite de 9 de agosto de 1969 não começou como uma noite qualquer. Ela se arrastou para dentro da história como um pesadelo que ninguém conseguiria esquecer. Benedict Canyon, com suas mansões escondidas entre as colinas de Los Angeles, era o cenário perfeito para um horror que ainda não tinha nome. E ali, na casa de número 10.050 Cielo Drive, o destino tecia sua trama mais sombria. Sharon Tate não era apenas uma estrela. Era um símbolo de beleza, de juventude, de um futuro que a América ainda acreditava ter grávida de 8 meses e meio. Ela brilhava com uma luz que ofuscava até mesmo as sombras que se aproximavam. Ao seu lado, Roman Polanski, o gênio por trás de Rosemary's Baby, um filme que ironicamente já havia explorado os abismos do medo e da paranoia. Mas naquela noite a ficção não poderia competir com a realidade. Polanski estava em Londres trabalhando. Tate não estava sozinha, estava cercada por amigos. Jay Sebring, o estilista que transformava cabelos em obras de arte. Wojciech Frykowski, o amigo polonês que carregava consigo o peso de um passado que ninguém ali conhecia por completo. Abigail Folger, herdeira de uma fortuna construída sobre café e ambição. E Steven Parent, o jovem zelador que por um acaso cruel do destino, decidiu visitar um amigo na propriedade errada na hora errada. Eles não sabiam, mas estavam no epicentro de um plano que Manson havia arquitetado com a precisão de um profeta louco. Helter Skelter não era apenas uma canção dos Beatles, não era apenas um delírio. Era o nome que ele dera ao apocalipse que queria desencadear. Uma guerra racial que começaria com o sangue dos ricos, dos famosos, dos brancos que, segundo ele, oprimiam o mundo. E se o mundo não queimasse por si só, Manson acenderia a chama. Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Linda Kasabian não eram apenas seguidores. Eram as lâminas afiadas de uma ideologia doentia. Quando chegaram à propriedade, pouco depois da meia-noite, não havia hesitação. Não havia remorso. Havia apenas a missão. Parent foi o primeiro. Um tiro no carro, um corpo caído no gramado, o som abafado do motor ainda ligado. Um aviso. Ou talvez apenas o início. Dentro da casa, a festa havia terminado há horas. Tate, Sebring, Frykowski e Folger estavam nos últimos suspiros de uma noite que deveria ter sido tranquila. Até que a porta se abriu. Watson, com uma arma em punho e um sorriso que não pertencia a este mundo, anunciou: "Sou o diabo, e estou aqui para fazer o trabalho do diabo." O que se seguiu não foi um assassinato. Foi um ritual. Sebring foi o primeiro a cair, esfaqueado até a morte enquanto tentava proteger Tate. Frykowski lutou, correu, foi alcançado no gramado, apunhalado 51 vezes, como se cada golpe fosse uma mensagem cifrada para um deus que só Manson podia ver. Folger, com suas mãos delicadas de herdeira, tentou escapar pela porta dos fundos, mas foi arrastada de volta para dentro, onde seu sangue se misturou ao dos outros. E Tate? Tate implorou. Não por si mesma, mas pelo filho que carregava. "Por favor, deixem meu bebê viver", ela suplicou. Atkins, com os olhos vidrados e a faca ensanguentada, respondeu: "Olhe, cadela, não tenho misericórdia por ninguém.
4 vidas ceifadas. 5, se contarmos a criança que nunca nasceu. Mas Manson não estava lá. Não sujou as próprias mãos. Ele estava no spa rente, talvez sorrindo, talvez ouvindo os relatórios dos seus discípulos como um general recebe notícias da linha de frente. Porque esta não era uma matança. Era uma declaração. Uma obra de arte macabra, pintada com o sangue dos inocentes, assinada com as palavras Pig, escritas na porta da frente, uma referência aos pigs, os porcos, como Manson chamava a sociedade que ele tanto desprezava. E quando o sol nasceu sobre Cielo Drive, o mundo ainda não sabia. Mas a América já estava diferente. Algo havia sido rasgado naquela noite, não apenas vidas, mas a ilusão de que o mal era algo distante, algo que só existia nos filmes ou nas páginas dos jornais. Manson provou que o horror poderia bater a porta de qualquer um. E o pior, ele não havia terminado. Quem poderia imaginar que uma noite de verão em Los Angeles se transformaria em um pesadelo tão meticulosamente orquestrado? Enquanto o ar ainda cheirava a cloro da piscina e o eco das risadas de uma festa mal terminada pairava no ar, o horror já estava em movimento. Quem seria louco o suficiente para sair ao relento, para respirar o ar da madrugada, sem saber que a morte espreitava entre as sombras? Jay Sebring, com seu charme de estrela e seu futuro brilhante, jamais imaginaria que seus últimos passos o levariam a um encontro com a lâmina de Susan Atkins. 30 anos de vida, uma carreira ascendente, um amor por Sharon Tate que parecia invencível, tudo apagado em instantes, não por um tiro de misericórdia, mas por facadas que rasgavam não só sua carne, mas a própria ideia de que o mundo ainda tinha alguma sanidade. E dentro da casa, o pesadelo só se aprofundava. Wojtek Frykowski, o escritor polonês que sonhava com Hollywood, lutou como um animal acossado, arrastando-se pelo gramado ensanguentado enquanto os algozes riam de sua agonia. Cada golpe era uma declaração. Não havia piedade, não havia humanidade, apenas a fria execução de um plano que Manson chamava de Helter Skelter. Abigail Folger, herdeira de uma fortuna e de um nome respeitado, tentou correr, tentou gritar. Mas o que adiantava gritar quando os próprios demônios estavam dentro de casa? Seu sangue jorrou sobre os móveis caros, sobre os tapetes persas, sobre o chão que já havia testemunhado tantas celebrações. Eles a esfaquearam até que seu corpo desabasse inerte, mais uma vítima sacrificada no altar da loucura de um homem que nunca sequer esteve presente para sujar as próprias mãos. E então veio Sharon. Grávida, radiantemente bela, o símbolo mesmo da inocência que Manson tanto odiava. 16 facadas. 16. Não bastava matá-la. Era preciso destruí-la, apagar qualquer vestígio de luz que ela representasse. Enquanto seu sangue escorria pelas paredes, enquanto seu último suspiro se perdia no ar quente daquela noite maldita, os assassinos não sentiram remorso. Sentiram êxtase. Porque para eles aquilo não era um crime, era uma revolução. Era o início do fim. E quando penduraram seu corpo como um troféu macabro, quando escreveram Pig com seu próprio sangue na porta, não estavam apenas livre uma mensagem. Estavam assinando uma declaração de guerra contra tudo que a América pensava ser. Mas Manson não pararia por aí. Enquanto os corpos ainda esfriavam em Cielo Drive, seus seguidores já se preparavam para o próximo ato. Dessa vez não seria uma casa de celebridades, mas um casal comum, os LaBianca, escolhas tão aleatórias quanto cruéis. Leno, um homem de negócios tranquilo, e Rosemary, uma mulher que jamais imaginaria que sua última noite seria marcada por facas, por gritos abafados e pela palavra War escrita em sangue nas paredes de sua própria sala. Manson entrou primeiro dessa vez como general inspecionando o campo de batalha antes do massacre. E quando a ordem foi dada, não houve hesitação. Baionetas, facas, qualquer coisa que cortasse, que rasgasse, que transformasse corpos em carne moída. Ken Winkle, agora um veterano nesse jogo doentio, sentia o calor do ódio queimando em seu peito enquanto cravava a lâmina uma dúzia de vezes. Não era mais sobre matar, era sobre criar. Criar terror, criar caos. Criar um mundo onde as regras de Manson fossem as únicas que importassem. E enquanto a polícia ainda tentava entender o que havia acontecido em Cielo Drive, enquanto os jornais especulavam sobre motivações e suspeitos, o verdadeiro horror é que ninguém estava seguro. Porque Manson não escolhia suas vítimas, ele escolhia símbolos. E em uma cidade construída sobre sonhos e ilusões, qualquer um poderia ser o próximo alvo. Atores, donas de casa, jovens em festas, velhos em suas camas. A lista de potenciais porcos era infinita. Quando os corpos dos LaBianca foram encontrados com facas ainda cravadas em seus pescoços e a palavra "e ao ter seu tercique" rabiscada na geladeira, ficou claro. Aquilo não era um crime. Era um aviso. E o pior,
Enquanto você lê estas palavras, enquanto o sol se põe sobre Los Angeles como fez naquela noite de agosto, saiba que o mal não precisa de um rosto monstruoso. Às vezes, ele sorri. Às vezes, ele canta. Às vezes, ele se esconde atrás de olhares vazios e palavras doces, até o momento em que decide que é hora de agir. Manson pode estar morto, mas a sombra que ele lançou sobre o mundo ainda está lá, espreitando, esperando, lembrando a todos que em um piscar de olhos, o inferno pode invadir sua casa. E você nem sequer ouviu a porta se abrir. Mas a justiça, quando finalmente chega, não vem com pompa nem cerimônia. Ela rasteja como uma sombra silenciosa e implacável, até que, de repente, a verdade se ergue como um grito no escuro. E foi assim que começou o desmoronamento do império de Charles Manson. No início foram apenas fios soltos, detalhes que ninguém havia notado. Uma testemunha que viu um carro suspeito perto de Cielo Drive, um bilhete rabiscado com letras trêmulas, um nome sussurrado entre as grades de uma cela. A polícia, que por semanas havia batido em portas erradas, finalmente encontrou o rastro certo. E que rastro era aquele? Uma teia de mentiras, sangue e devoração, estendida desde as colinas de Los Angeles até o coração do deserto de Mojave. Sim, porque enquanto a cidade ainda chorava os mortos de agosto, a família Manson já estava se desintegrando, e o destino, irônico como sempre, escolheu o lugar mais simbólico para começar a desvendar tudo, Death Valley. Imagine só, o mesmo deserto onde Manson sonhava erguer seu Helter Skelter, onde prometeu a seus seguidores um refúgio contra o apocalipse racial que só existia em sua mente doente, agora se tornava o cenário de sua própria queda. Foi lá, entre as dunas escaldantes e o silêncio opressor, que a primeira rachadura apareceu. Um ato de vandalismo, disseram. Roubo de carros, murmuraram. Mas a verdade? Era apenas o começo. Enquanto isso, em Los Angeles, o cerco se fechava. Susan Atkins, a sadia de olhos frios e sorriso afiado, não aguentou o peso da culpa, ou talvez só quisesse se gabar. Presa por um crime menor, ela começou a falar, e quando abriu a boca não parou mais. Os detalhes que saíram dela eram tão grotescos que até os policiais mais endurecidos sentiram o estômago revirar. Nós os matamos. Todos eles. E foi bom. As palavras dela eram como veneno derramado em água limpa, contaminaram tudo. E então, como domino, os outros começaram a cair. Um por um, os membros da família foram arrastados para a luz. Alguns delataram. Outros se calaram, mas seus silêncios eram tão culpados quanto as confissões. Os policiais que antes tropeçavam no escuro, agora tinham um mapa, e cada ponto levava de volta a Manson. O homem que se dizia Deus, que prometera a seus seguidores um lugar no novo mundo, estava prestes a descobrir que nem mesmo o inferno queria um profeta tão patético. Quando as algemas finalmente clicaram nos pulsos de Tex Watson, de Patricia Krenwinkel, de Leslie Van Outen, jovens que haviam trocado suas vidas por um delírio, o mundo assistiu atônito. Como era possível que garotas de rostos inocentes, que poderiam ser suas filhas ou irmãs, tivessem participado de algo tão monstruoso? A resposta estava nos olhos delas, vazios, como se algo dentro delas tivesse sido sugado para sempre. E então veio o julgamento. Não foi apenas um processo. Foi um espetáculo macabro, uma peça de teatro onde o vilão principal, Manson, se recusava a sair do palco. Com o X talhado na testa simbolizando, segundo ele, sua rejeição ao sistema, ele transformou a corte em seu próprio circo. Sorria para as câmeras, cantava, fazia discursos incoerentes sobre revolução, enquanto as famílias das vítimas o encaravam com ódio puro, desejando que a terra se abrisse e o engolisse ali mesmo. As testemunhas? Um desfile de horrores. Linda Kasabian, a única que tentou escapar da loucura, contou como viu Sharon Tate, grávida de 8 meses, ser esfaqueada até a morte. Outros descreveram como Manson, com voz suave e mãos tranquilas, ordenou os assassinatos como se estivesse pedindo um café. Mate-os. E faça parecer que foram os negros. A estratégia? Provocar uma guerra racial. O resultado? Um banho de sangue que manchou a história para sempre. E enquanto os advogados discutiam sobre diminuição de capacidade, ou influência maligna, uma coisa ficava clara. Manson não precisava estar presente nas cenas do crime para ser culpado. Ele estava no veneno que injetou na mente daqueles jovens. Estava nas noites em que, sob o céu estrelado do Spa Rent, ele sussurrava sobre o fim do mundo e a necessidade de acelerar o processo. Estava no medo que seus seguidores tinham dele, um medo tão profundo que os levou a cometer atrocidades em seu nome. Quando o veredito chegou, em janeiro de 1971, não houve surpresa. Culpados. Todos eles.
Manson, Atkins, Krenwinkel, Van Outen condenados à morte. Que ironia! O homem que pregava a imortalidade seria executado pelo Estado. Ou assim parecia. Mas a justiça, como tudo na vida de Charles Manson, viraria mais uma piada de mau gosto. Em 1972, a Suprema Corte da Califórnia aboliu a pena de morte. As sentenças foram comutadas para prisão perpétua. Manson, o profeta do Apocalipse, passaria o resto de seus dias em uma cela, onde sua única audiência seria de criminosos comuns e guardas cansados. E as mulheres? As garotas que um dia acreditaram que estavam salvando o mundo? Elas envelheceram atrás das grades com Parole e Arins que se arrastaram por décadas, enquanto o mundo lá fora tentava entender, e nunca conseguiu, como mentes tão jovens haviam sido tão facilmente corrompidas. Hoje, quando você ouvir falar de Manson, não pense apenas nos crimes. Pense no que veio depois, na justiça que chegou tarde, na loucura que nunca foi realmente punida, e na sombra que ele deixou para trás, a mesma sombra que ainda nos faz olhar para trás quando escutamos passos no escuro, porque o mal não morre com um homem. Ele espera. E às vezes, ele ainda sorri. Eis o que aconteceu depois. A justiça não se contentou em trancar Manson atrás das grades. Ela quis humilhá-lo, esmagar seu legado, provar que até mesmo o diabo pode ser reduzido a um número de prisão. Mas o sistema falhou. Porque enquanto Manson apodrecia em sua cela, seus seguidores, aqueles que ainda respiravam, continuavam a pagar o preço por uma lealdade que o próprio inferno invejaria. Susan Atkins, a voz que sussurrou Pig, enquanto Sharon Tate implorava pela vida, morreu entre quatro paredes, consumida não pelo remorso, mas pela doença. Sua última respiração foi tão silenciosa quanto as noites em que ela e os outros caçaram suas vítimas. E Patricia Krenwinkel? Ainda lá. 45 anos atrás das grades, detentora do recorde macabro de ser a mulher presa há mais tempo na história da Califórnia. 45 anos para refletir sobre o sangue nas mãos, sobre o sorriso de Manson enquanto ela afundava a faca em Abigail Folger. 45 anos, e a pergunta que ninguém ousa fazer. Ela realmente entende o que fez? Leslie Van Outen, a mais jovem do grupo, a que chorou no banco dos réus, finalmente ganhou a liberdade. Mas que liberdade é essa depois de décadas sendo chamada de monstro? Aos 73 anos ela caminha por um mundo que não a quer, carregando o peso de um nome que nunca será perdoado. Dizem que ela se arrependeu. Dizem que chorou. Mas o arrependimento não devolve os corpos. Não apaga as fotos de Roman Polanski ajoelhado ao lado da esposa morta, grávida de 8 meses. Não traz de volta Jay Sebring, nem Wojciech Frykowski, nem Steven Perant, o pobre garoto que só estava no lugar errado, na hora errada. E então há os outros. Os que escaparam das barras, mas não da maldição. Os que trocaram a prisão física pela prisão da memória. Porque a família Manson não era só um grupo de assassinos, era um culto. E cultos não morrem. Eles se metamorfoseiam. Viram teorias da conspiração, viram documentários, viram fãs. Sim, você leu certo. Fãs. Pessoas que tatuam o rosto de Manson no braço, que colecionam suas cartas da prisão, que ouvem El Terceiro Ter, como se fosse um hino sagrado. Como se o mal pudesse ser cool. Os arquivos da polícia dos anos 60 estão lá, amarelecidos pelo tempo, cheios de nomes que o FBI já conhecia. Manson não era um fantasma. Era um criminoso de baixa estofa, um ladino que já havia sido preso por cheque sem fundo, por roubar carros, por prostituir meninas. Mas ninguém ligou os pontos. Até que foi tarde demais. Até que a América acordou com manchetes ensanguentadas e percebeu que o pesadelo não era ficção. E as teorias? As teorias são o que mantém Manson vivo. A CIA o usou. Os Black Panthers estavam envolvidos. Foi tudo um ritual satânico. Ou talvez, sussurra a internet, os Beatles estavam por trás, porque El Terceiro Ter era uma profecia. Como se o caos precisasse de uma banda de rock para ser desencadeado. Como se Manson não fosse capaz de inventar sua própria loucura. Vincent Bugliosi, o promotor que o destruiu no tribunal, escreveu um livro que virou Bíblia para verdadeiros crime entusiastas. El Terceiro Ter, a teoria que Manson usou para justificar o injustificável, uma guerra racial que só existia em sua cabeça doente. Ele queria incendiar o mundo. E de certa forma conseguiu, não com fogo mas com medo. Porque depois de 1969, ninguém mais olhou para um estranho da mesma maneira. Ninguém mais confiou em sorrisos fáceis ou em gurus de cabelo longo que prometiam amor livre. E Gerald Ford? A Ford quase se tornou mais uma vítima indireta desse circo. Lynette Skiak Fromme, uma das seguidores mais fanáticas, apontou uma arma para ele em Sacramento. Uma arma sem balas.
como se o universo estivesse brincando, quase, mas não dessa vez. Ela foi presa, claro. Mas o que isso prova? Que até mesmo os discípulos de Manson eram incompetentes? Ou que o destino, às vezes, tem um senso de humor negro? Hoje, meio século depois, ainda nos perguntamos, como? Como um homem tão pequeno, tão patético, conseguiu orquestrar algo tão monstruoso? A resposta está nos olhos de quem ainda o idolatra. Está nas cartas que ele escreveu da prisão, cheias de manipulação e promessas vazias. Está no fato de que, mesmo morto, seu nome ainda vende. Ainda assusta. Ainda fascina. Porque o verdadeiro horror não são os crimes. É a pergunta que eles deixaram para trás. Quantos Charles Mansons estão por aí, esperando sua hora? E aqui está a ironia mais cruel de todas. Enquanto o mundo se horrorizava com suas palavras, enquanto as câmeras capturavam aquele sorriso torto e os olhos vazios que pareciam ver através da alma alheia, Charles Manson continuava a ser tratado. Não como um monstro, não como um resquício de pesadelo que deveria ter sido enterrado sob toneladas de concreto e esquecimento. Não. Ele era transferido de uma prisão para outra como se fosse um hóspede indesejado em um hotel de luxo, sempre com direito a upgrades. De Falmouth à unidade médica da Califórnia, onde supostamente cuidariam de sua saúde mental, como se a loucura dele pudesse ser medicada, como se o mal que ele carregava fosse apenas um desequilíbrio químico a ser ajustado com pílulas. Em 1984, quando um detento, inspirado por Deus, segundo ele mesmo, tentou queimar Manson vivo, o mundo deveria ter entendido. Até entre criminosos havia limites. Mas não. O homem que ordenou assassinatos com a mesma naturalidade com que se pede um café sobreviveu, com queimaduras moderadas a graves, como se fosse um detalhe burocrático em seu prontuário. Transferido, medicado, observado. Como se o problema fosse a dor física e não a podridão que ele espalhava como um vírus. E então veio San Quentin. Ah, San Quentin, aquele lugar onde os sonhos de liberdade vão morrer, mas onde Manson encontrou nova audiência. Porque o sistema não só o manteve vivo como lhe deu um palanque. Entrevistas, documentários. Geraldo Rivera, Diane Sawyer, Charlie Rose, todos sentados à mesa com ele, como se estivessem diante de um filósofo maldito, e não de um carniceiro que transformou jovens em fantoches sangrentos. Ele sorria para as câmeras, falava em espiral, misturando delírios messiânicos com acusações ao sistema, enquanto milhões em casa se perguntavam, como um homem desses ainda consegue fazer as pessoas ouvirem? A resposta está na svastika que ele esculpiu na própria testa. Não foi um ato de rebeldia, foi marketing. Manson sabia que o símbolo chocaria, que as manchetes o chamariam de loucura, que os teóricos da conspiração o transformariam em mártir. Ele não precisava de coerência, precisava de atenção. E o mundo, como sempre, lhe deu. Mesmo quando suas palavras não faziam sentido, mesmo quando suas justificativas eram tão frágeis quanto os corpos que deixou para trás, alguém sempre acreditava. Cartas de fãs, visitas de curiosos, pessoas que juravam que ele era incompreendido, que o sistema o havia quebrado. Mas a verdade é que Manson nunca foi quebrado. Ele era a quebra. Um espelho distorcido que refletia o pior de nós, a sede por caos, a fascinação pelo mal, a vontade de acreditar que até o demônio pode ter razão. E enquanto ele envelhecia atrás das grades, agora com privilégios de prisão de máxima segurança, agora com uma cela só para ele, como um rei no exílio, o mundo continuava a alimentar seu mito. Porque é mais fácil romanticizar um monstro do que encarar o fato de que ele foi feito de carne e osso, de escolhas e oportunidades. Que ele não caiu do céu, ele foi criado por uma sociedade que adora vilões desde que eles estejam bem longe. Até que não estejam mais. E então, em 1994, depois de mais uma entrevista, mais um show de horrores para as massas, Manson fez o que sempre fez, sobreviveu. Não importava quantas vezes o chamassem de louco, quantas vezes o trancafiassem, quantas vezes o mundo jurasse que ele era o passado. Ele ainda estava lá, respirando, falando, esperando. Porque homens como Manson não morrem de verdade. Eles apenas mudam de endereço. E enquanto houver quem ouça, quem tema, quem precisa de um bode expiatório para seus próprios demônios, bem, a cela sempre terá espaço para mais um. A casa encantadora de Cielo Drive, outrora um refúgio de sonhos e glamour, transformou-se em um altar macabro onde o sangue secou, mas a lenda nunca morreu. Não é apenas uma residência, é um espelho quebrado que reflete o pior de nós, a fascinação doente pelo horror, a sede de entender, ou justificar, o incompreensível. E como sempre, havia os que se aproximavam não por respeito às vítimas, mas por uma atração quase religiosa pelo algoz. Porque o mal, quando personificado, vira ídolo.
E ídolos, como se sabe, não morrem, apenas mudam de forma. Os últimos anos de Manson não foram de redenção, mas de uma ironia cruel. O homem que pregava o amor enquanto ordenava massacres recebeu, na velhice, o que nunca deu: atenção, carinho, até devoração. Não por mérito, mas porque o mundo adora um vilão com aura de profeta. Eles o visitavam, esses discípulos tardios como Elaine Barton, uma jovem batista de Afton que trocou os salmos pela sombra de um assassino. Aos 17, descobriu Manson em um trabalho escolar. Aos 19, já planejava sua vida ao redor dele. Mudou-se para a Califórnia, raspou a cabeça em homenagem ao seu guru e por um tempo breve, como tudo na vida de Manson, chegou a acreditar que seria sua noiva. Uma farsa, claro, como todas as promessas feitas por aquele que só sabia manipular. Enquanto isso, o sistema o mantinha vivo não por compaixão, mas por burocracia. 12 audiências de liberdade condicional, 12 negativas. Em 2012, o Conselho decidiu, com um suspiro de alívio institucional, não agora. Talvez em 2027. Como se o tempo pudesse apagar o que ele fez. Como se a justiça fosse uma questão de calendário. Mas o corpo de Manson não esperaria tanto. O câncer de cólon o corroía e a prisão, que por décadas fora seu palco, tornou-se sua enfermaria. Em 2017, aos 83 anos, ele expirou em Bakersfield, não como um homem, mas como um símbolo. Um símbolo do quão longe a loucura pode ir quando encontra ouvidos dispostos a escutá-la. E então veio a disputa pelo que restava. Não por luto, mas por propriedade. Os restos mortais foram cremados, espalhados, ou talvez guardados como relíquia por algum fanático que ainda acredita em sua mensagem. Não há tumba para peregrinos, mas isso não importa. A lenda não precisa de um corpo. Ela se alimenta de livros, filmes, séries, até de óperas, sim, óperas que tentam decifrar o indecifrável. Elter Skelter virou sinônimo de terror. Once Upon a Time em Hollywood transformou o horror em ficção glamourosa. Tarantino brincou com a história, mas a realidade é que não há final feliz aqui. Só há o eco de gritos em Sparrent, o cheiro de sangue em Cielo Drive, e a pergunta que ninguém responde: como diabos um homem como Manson ainda consegue assombrar nossas mentes? Porque no fundo, todos nós temos um pouco de Manson dentro de nós. Não o assassino, mas a sede de caos, a vontade de queimar o mundo quando ele nos nega o que queremos. Ele apenas teve a coragem, ou a insanidade de agir. E enquanto houver quem olhe para trágicos como ele e veja um profeta em vez de um monstro, a sombra de Manson continuará a se estender. Não como um homem, mas como um aviso: o mal não precisa de um corpo para sobreviver. Basta um mito. E mitos, como se sabe, são imortais. E se eu lhe dissesse que o verdadeiro horror não está nos crimes em si, mas na forma como eles foram vendidos? Manson não matou apenas pessoas, ele assassinou a ideia de que o mal precisa de lógica. Porque o que é mais aterrador do que um homem que não assume a culpa, mas celebra a confusão que deixa para trás? Ele não era um líder, era um espelho. Refletia de volta para seus seguidores exatamente o que eles já queriam ver: um mundo em chamas, uma revolução que justificasse seus próprios demônios. E olhe só a ironia: enquanto a sociedade o rotulava de louco, Manson agia com uma precisão quase clínica. Não foi o acaso que o levou àquelas jovens perdidas, aquelas almas fraturadas que trocariam a própria sanidade por um sentido, por mais distorcido que fosse. Ele soube onde recrutar: nos becos psicodélicos de Haight-Ashbury, onde o LSD derretia as fronteiras entre profecia e paranoia; nas festas de Los Angeles, onde o glamour escondia um vazio tão profundo que qualquer voz, por mais sinistra, soava como salvação. Califórnia, 1968. O paraíso e o inferno dividindo o mesmo código postal. E então veio o Elter Skelter. Não uma música, não uma metáfora, um plano. Um delírio apocalíptico tão bem embalado que até hoje há quem o estude como filosofia. Manson não previu uma guerra racial, ele precisava dela. Porque o caos não é um efeito colateral da loucura, é o seu objetivo. Quando você olha para aquelas noites de agosto de 1969, não veja apenas facas e sangue. Veja o teatro. As mensagens escritas nas paredes com sangue das vítimas Pig não eram um insulto, era uma assinatura. Os corpos posicionados como adereços de um ritual que ninguém entendeu, mas todos sentiram. Ele não queria matar, ele queria assombrar. E assombrou. Por quase 50 anos atrás das grades, Manson continuou a ser uma presença, um sussurro nos corredores da cultura pop, um fantasma que ria cada vez que seu nome era pronunciado. Porque a prisão não era uma punição para ele, era um palco. Cada entrevista, cada carta, cada olhar vazio para as câmeras era mais um verso no hino que ele compôs. O hino de que o mal não precisa de liberdade para se espalhar.
Basta uma ideia. Basta um mito. E mitos, como você já sabe, não morrem. Eles apenas esperam o próximo crente.